Esse testemunho que eu vou contar para vocês aconteceu nos anos 90, quando eu fui para Angola a primeira vez. Fiz parte da equipe pioneira da Jocum em Angola e a gente foi morar numa área de guerra mesmo. Foi triste, sabe? Muita morte, nós vimos muitos mortos mesmo, mortos. Todos os bombardeamentos não sabemos se moderar a Uma das bombas caiu a 150 metros do hospital, lançada pelos amigos do governo. Nós morávamos numa cidade chamada Ganda, que realmente era uma zona de guerra. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar em aldeias, tanto de um lado, de uma das facções da guerra, como do outro. Tínhamos acesso aos dois partidos, digamos assim. Nós sabíamos do risco que a gente corria, né? O risco de morte mesmo, talvez, sei lá, atravessar por cima de uma mina, explodir. A cidade, às vezes, estava com conflito armado mesmo, nós tínhamos que ficar meio reclusos, assim, em casa. E a gente sabendo desse risco, nós decidimos que cada um de nós éramos 6 na equipe, deveríamos investir, assim, bem intencionalmente na vida de pelo menos uma pessoa, de preferência 2, que caso nós tivéssemos que sair de repente ou morresse, sei lá, nós teríamos deixado pelo menos um discípulo fiel, que daria continuidade ao trabalho evangelístico e tudo mais. E a pessoa que Deus colocou no meu caminho era um jovem chamado Francisco, que eu me tornei, assim, grande amiga dele mesmo, de toda a família dele. Ele era casado, já tinha filhos. Então, eu praticamente todo dia eu ia na aldeia deles, que não era muito distante do centro da cidadezinha, e tinha um tempo com eles ali, de discipulado, de conversa. A gente fez de tudo, a gente fez lavoura juntos, muita coisa. Teve uma filha que deu ela o meu nome, né, Márcia, mas depois, infelizmente, ela faleceu na guerra. E nessas idas e vindas, sempre na aldeia deles, eu passava perto de uma casinha que, assim, parece que ninguém se aproximava muito daquela casa. E aí, um dia, por curiosidade, eu perguntei quem morava naquela casinha e me falaram que ali tinha um menino doente. E aí eu resolvi, né, curiosa, fui tentar descobrir o que era esse menino doente. Então, me aproximei, alguém foi comigo, assim, que tinha acesso, né? E ali eu conheci um jovenzinho chamado Alberto. Ele tinha 14 anos e ele pesava 14 quilos, mais ou menos. A gente achava que ele tinha AIDS, né? Então ele tinha, assim, era um esqueletinho humano mesmo, quase imóvel, sentado com as perninhas, assim, junto do tronco. As pernas já bem endurecidas, ele nem conseguia movimentar. O rostinho dele, a gente conseguia ver os ossos da face, assim. Mas ele era lúcido. E eu entrei e tinha um senhor, né, que era o pai dele. Só os dois, o pai e o filho, Alberto. E eu comecei a passar por ali todos os dias, oferecer ajuda, comecei a cuidar dos ferimentos dele. Ele tinha escaras, né, de ficar muito tempo na mesma posição. Eu levava comidinha, assim, mais gostosa para ele, papinha de criança, que nós tínhamos muito isso por conta do trabalho que a gente desenvolvia de ajuda humanitária. E fui fazendo amizade com ele, né? Passei lá praticamente todo dia. E comecei a falar de Jesus para ele ficava muito curioso, me perguntava sobre a Bíblia, eu lia a Bíblia para ele. E uma coisa interessante é que o pai dele, que se chamava João, ficava sentadinho lá no canto da casa, não interagia comigo em nada, mas também não me impedia de estar ali. Ele ficava quieto lá no canto dele, me olhando, e eu ali interagindo com o Alberto. Ficamos amigos mesmo, né? Ele deu uma melhorada, assim, na saúde, mas de repente ele piorou de novo. Ele tinha uma tosse muito forte e nós achamos que ele estava com tuberculose. Então conseguimos enviá-lo para uma cidade vizinha, ficava a 50 quilômetros, onde tinha um hospital das freiras católicas que cuidavam de tuberculosos. Conseguimos enviá-los, ele e o pai, que era de fato tuberculose. Então eu estava muito esperançosa
que o Alberto ia ser tratado e que ele ia viver, ter uma vidinha melhor. Nesse período, nós estávamos cuidando de todo tipo de doente. A cidade tinha sofrido meio que um bombardeio, assim, então o hospital tinha sido meio destruído, só tinha um enfermeiro na cidade. E ele não dava conta de tudo, então nós começamos a ajudar, né? Atender feridos e tudo mais. Mas estava morrendo muita gente naquele período. Eu estava ficando muito triste, muito chateada com tanta morte. A gente cuidava dos doentes, mas de repente mais um morria. A gente ficava sabendo que lá na aldeia tal morreu fulano. Aí eu tô lá no meu dia de folga, descansando no quarto, depois de algumas semanas que o seu João e o Alberto já tinham ido lá para esse hospital. E aí um colega da nossa equipe veio e me chamou, disse que o seu João tinha chegado e que estava me esperando lá fora no quintal. E aí eu já levei um susto assim, né? E eu meio temerosa de ir até lá, e meu colega insistiu, falou: Márcia, vem logo porque eu acho que a notícia não é muito boa. Aí já comecei a lutar com Deus lá no quarto. Falei: Deus, se o Alberto morreu, então não vale mais a pena fazer o que a gente está fazendo, porque a gente cuida das pessoas e todo mundo morre. Parece que a morte está vencendo, que a gente não consegue ser mais rápido que a morte para salvar as pessoas e tal. Muito relutante, eu fui lá fora, mas já assim meio indignada, né? Triste, indignada, tudo junto, nem sei direito tudo que eu estava sentindo. E eu vi a cara de tristeza do seu João, sentei do lado dele e ele tinha um saco assim com ele, um saco daqueles de 50 quilos, cheio de alguma coisa que eu não conseguia ver o que era. Eu cheguei perto dele e ele estava triste, ele falou: minha filha, o Alberto morreu. Aí eu comecei a chorar, eu fiquei chateada, né, tudo. Mas aí ele falou assim: calma, minha filha. Eu vim aqui porque com todo esse tempo que eu já vivi, todos esses anos que eu já vivi, eu nunca vi alguém morrer feliz como meu filho morreu. Ele disse que quando ele estava bem fraquinho, já quase morrendo, ele segurou na minha mão e falou assim: papai, não fica triste, porque eu sei que eu tô indo morar com Jesus. E lá eu não sou mais um doente. Lá eu vou ser feliz, eu vou morar para sempre com Jesus. Então eu não quero que o senhor fique triste. Aí ele continuou dizendo: então, minha filha, eu nunca vi alguém morrer assim. E tem mais uma coisa que eu quero te falar. Eu sou feiticeiro. Eu nunca te falei, mas eu sou feiticeiro, mas eu ouvia tudo que você falava pro meu filho. Eu vim aqui com essas coisas, aí abriu aquele saco e começou a tirar aquelas coisas lá de dentro. Tinha rabo de cabrito, pedaço de pau, com aquelas coisas, né, de feitiçaria, assim, pedaços de ossos, de animais e tudo. Ele abriu aquilo tudo e falou: isso aqui é o meu material que eu uso, eu não quero mais isso. Eu quero seguir Jesus, esse Jesus que salvou a vida do meu filho, que levou ele para morar com ele. Então eu não quero mais isso, eu quero seguir o Jesus que salvou meu filho. Eu chamei o pessoal da equipe, né? Nós pegamos aquilo tudo, tacamos fogo em tudo, né? Oramos com ele e o seu João se tornou um dos líderes na igreja lá com o Francisco. É a igreja que a gente tinha iniciado lá com eles. Ele era bem velhinho, não sei a idade dele, mas se tornou como um pai para mim também, né? E um testemunho tremendo lá na vila onde eles moravam. Eu nem sei o tanto de lições que eu aprendi, né? Com essa experiência, com essa amizade que eu desenvolvi ali com eles. Mas uma das coisas foi em relação à morte, que estava sendo uma coisa muito forte para nós. Quase todos os dias convivendo com a morte de alguém. E aquela impressão de que a morte estava vencendo, né? E Deus me mostrou: não. Pode até ser que a morte física, né, esteja predominando, mas o coração, a alma das pessoas sou eu que cuido, sou eu que salvo. Vocês só têm que me obedecer e fazer aquilo que está ao alcance de vocês, que eu estou salvando os corações dessas pessoas. Mas eu sinto saudade do Alberto até hoje. Foi um grande amigo que eu fiz lá em Angola. E o seu João também, o Francisco também.